Vamos ler a palavra de Deus que está lá em João. Vamos ler juntos. Quero ler com vocês essa palavra que foi falada por Jesus, que tem muito sentido quando ele escreveu isso aí. Amém? Vamos ler juntos. Ah, passou, tirou. É a outra lá. Saiu, Zé? É essa aí. Está em João capítulo 12, versículo 8. Vamos ler juntos? Vamos lá. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Podemos assentar. Isso foi uma resposta de Jesus, amém? Você sabe que tem momento que a gente fica assim como que precisando de apoio? Você já viveu algum momento desse, que você está precisando de apoio? Que você está precisando de um colo, né? Está precisando de colo, precisando de que alguém faça um cafuné na tua cabeça assim. Geralmente quando a gente tem mãe, a gente vai procurar a mãe da gente para encontrar esses apoios, né? Assim que sustenta um pouco da alma da gente. E às vezes você pode ter uma pessoa que faça isso para você, seu marido, a sua esposa. E o certo é que tem momentos que você, na sua alma, no seu emocional, você precisa ser apoiado. E por mais que possa parecer estranho, Jesus às vezes sentia vontade disso, sentia essa necessidade de apoio, de ter alguém do lado para poder dar força, alguém que pudesse assim como que ouvi-lo e alimentar exatamente o seu emocional, para ele poder se preparar para uma grande missão. Quando você tem uma grande missão pela frente, sempre Deus coloca pessoas que ficam te incentivando, que ficam tentando convencer você a não desistir. E se você tem alguém que faça isso por você, isso é ótimo. E Jesus estava mais ou menos com esse tipo de carência. Por que ele estava com essa carência toda? Porque ele simplesmente estava perto de ser morto. Faltavam alguns dias para ele ser executado. E como faltavam alguns dias que ele sabia que estava próximo dele ser executado, ele foi procurar amigos. Ele saiu da Galileia e foi para a Judéia, e foi para a casa do amigo dele, um amigo chamado Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos, que estava morto há 4 dias. Ele chegou lá na casa do Lázaro. Lá ele tinha muito apoio moral daquela família, que tinha muita consideração por ele. E quando ele chegava ali, ele era tão bem tratado naquela casa, porque as pessoas que moravam ali procuravam fazer a comida que ele gostava de comer, procuravam então fazer um monte de mimo para ele, porque tinham muita consideração e tinham muito respeito por ele, e o honravam de verdade por reconhecerem aquilo que ele representava e o papel que ele tinha. E as pessoas procuravam honrá-lo ali naquela casa. E ele chegou naquele dia ali, ele não estava muito legal, e quando ele chegou lá na casa, o pessoal preparou comida para ele, a família do Lázaro todinha. Quem preparava a comida era sempre a Marta, uma das irmãs do Lázaro, que gostava de cozinhar e que cozinhava para Jesus. E ele tinha uma outra irmã que, quando ela via Jesus, ela só queria saber de conversar com Jesus. Essa outra irmã do Lázaro, ela deixava a Marta sozinha, se virando na cozinha, e uma das coisas que ela fazia era simplesmente se sentar aos pés de Jesus e começar então a receber ensinamento, receber informação. Diz a palavra de Deus que uma certa vez Marta foi até repreendida por Jesus, porque Jesus chegou na casa dela e a Marta então simplesmente começou a correr para poder fazer a comida que Jesus gostava de comer. E Maria, em vez de ajudá-la, simplesmente sentou aos pés de Jesus e ficou lá sentado aos pés de Jesus, recebendo informação, colhendo informação, recebendo ensinamento. Marta se chateou e reclamou exatamente para Maria, por que ela não vinha ajudá-la, já que ela estava ali, em vez dela vir dar uma força e um apoio para ela, que estava ali trabalhando para poder preparar comida para todo mundo. Ela estava sentada aos pés de Jesus.
Jesus disse: olha, Marta, Marta, você anda preocupado com tantas coisas, e eu quero dizer para você que a Maria escolheu a melhor parte. Diga glória a Deus. Essa parte que ela escolheu é melhor do que essa preocupação toda sua de tentar fazer comida para todo mundo e não valorizar tanto esse lado espiritual que a Maria está valorizando. E essa era a personalidade das duas. Cada uma tinha uma forma de tentar agradar Jesus. Marta, ela era mais carinhosa, ou seja, Maria era mais carinhosa, era mais emocional. Marta era daquele tipo de pessoa que talvez não expressava carinho em gestos e atitudes, em palavras de afeto, mas a maneira que ela tinha de demonstrar a honra dela e a gratidão dela era fazendo a comida que a pessoa gostava. Você já viu pessoas assim? De repente você tem uma mãe assim, uma mãe que nunca pede desculpa para você, quando erra com você, em vez de pedir desculpa para você, ela faz uma comida lá e chama você para comer na casa dela, aquela comida que ela preparou, e você sabe que quando ela faz isso, é uma forma que ela tem de pedir desculpa, é uma forma que ela tem de dizer para você que se importa com você. São formas diferentes de você, que as pessoas têm, de dizer para o outro: você é importante para mim. Tem gente que fala: você é importante para mim. Mas tem pessoas que nunca falam, elas têm atitudes desse tipo: fazer comida, fazer outras coisas, dar um presente, mas ela tem dificuldade para poder expressar o seu sentimento através das palavras e acaba tendo essas atitudes assim. E a gente entende. E Jesus sabia como era Marta, sabia como era Maria também. E Jesus foi para lá, para a casa deles, meio para baixo. Quando ele chegou lá, a Marta já tinha com certeza preparado a comida, todo mundo sentou para comer. E a Maria ficou: o que é que eu vou fazer para dizer para ele que ele, Jesus, é importante para mim? Ela estava com a ideia fixa na cabeça de gratidão. Diga glória a Deus. Gratidão. Gratidão é uma coisa tão importante aos olhos de Deus, que às vezes falta para nós. De vez em quando existem algumas palavras que no meio evangélico elas se tornam moda, né? Houve uma época em que a palavra que mais você via nos carros, mais você via as pessoas falando, mais só você via as pessoas imprimindo, era essa palavra assim: Deus é fiel. A gente via Deus é fiel para tudo quanto era lado. Tinha um monte de decalque escrito Deus é fiel, que as pessoas colocavam no carro. As pessoas reconhecendo a fidelidade de Deus. Mas raramente você encontra, eu nunca vi nenhum alguém colocando um decalque assim: eu sou fiel. Ele reconhecia a fidelidade de Deus, e às vezes até a gente reconhece isso, mas às vezes a gente não corresponde a essa fidelidade, a gente só reconhece. E todo mundo reconhecia. Hoje em dia, a palavra que está mesmo em voga, que você vê na internet, em todo lugar, se chama gratidão. Todo mundo fala em gratidão. Nos carros está gratidão, as pessoas colocam na internet gratidão. Mas o que é gratidão? Claro, gratidão vem da palavra grato, de ser grato, de ser agradecido. E esse tipo de atitude, que é a atitude de gratidão, ela não é muito comum entre os seres humanos, não. Pelo contrário, o ser humano é muito ingrato. Às vezes ele não reconhece muito fácil as coisas, não. Ele se esquece muito fácil da atitude de bondade de pessoas com ele. E isso é uma coisa ruim, porque isso revela exatamente um lado egoísta. Quando você tem gratidão a Deus, essa gratidão se expressa que você tem a Deus com pessoas. Pelo fato de você saber que Deus tem sido bom com você, que Deus tem te abençoado, isso provoca em você uma atitude de bondade com as pessoas, exatamente por ser grato àquilo que Deus está fazendo com você.
E às vezes as pessoas externam essa atitude de gratidão, muito nesse período do Natal, que eles tentam fazer alguma coisa, mas às vezes as pessoas fazem muito determinadas coisas boas para os outros, mas não é gratidão. Na maioria das vezes se chama descargo de consciência. É quando você realmente não tem e reconhece que está faltoso, que está falhando, e para poder corrigir uma falta que existe em você, você toma uma atitude de fazer alguma coisa aparentemente bondosa, mais por descargo de consciência do que por bondade, porque quando há bondade e gratidão, essa prática, ela não se limita somente numa época como essa, mas a pessoa tem atitude de bondade durante o ano inteirinho, ele tem atitude de gratidão durante o tempo inteiro, em todas as situações, ele deixa se manifestar as suas atitudes de gratidão, porque ele é grato. Não é porque o clima é favorável, não é porque uma época do ano cria uma certa atmosfera emocional, que a pessoa então passa a ter atitudes de bondade, mas a gratidão faz com que a pessoa tenha essas atitudes realmente de bondade, sendo grato a Deus por reconhecer aquilo que Deus fez para ele o ano inteiro. Então isso é gratidão, é você reconhecer quem um dia foi uma bênção na sua vida, é você valorizar essa pessoa que um dia te deu a mão quando realmente você não tinha ninguém para poder te ajudar, é você reconhecer que alguém foi colocado por Deus na tua vida de uma maneira estratégica para poder te ajudar no momento em que a ajuda dessa pessoa, ou a presença dela, ou a apoio dela foi algo fundamental para que você se tornasse uma pessoa melhor e, acima de tudo, para que você se tornasse uma pessoa beneficiada exatamente pela presença daquela pessoa ali. A Bíblia fala tantas coisas que a gente tem que aprender a reconhecer da importância que a pessoa deve ter na vida da gente. Olha só o que fala aqui em Gálatas, eu acho que é capítulo 6. Vamos ler juntos? E o que é instruído na palavra. Isso era uma prática antiga, não vai fazer isso não precisa fazer isso, viu? Mas tem um outro texto que diz uma coisa: e o que é instruído com a palavra, faça essa pessoa que te instrui participante das coisas boas, diz a outra versão. Vocês estão entendendo? Era comum entre os judeus isso aí. As pessoas que o instruíam, que eram os seus professores, eles tinham uma forma de reconhecer isso, dando valor à pessoa, dando importância às pessoas e simplesmente fazendo ela participante de coisas boas, por entender que elas tinham uma participação importante em suas vidas, na forma de instrução, na forma de ensiná-los. E nesse caso aqui, falava muito especificamente de pastor. Olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Diga glória a Deus. Eu acho menos forte essa aí, né? Porque aquela outra versão está mandando você praticamente dividir tudo com a pessoa que te instrui. Eu acho que é muito forte demais, eu acho que não precisa de tudo isso. Mas a Bíblia diz para você ser generoso com essa pessoa que está ensinando você. Quando você faz isso, essa atitude é uma atitude de gratidão, assim como está escrito aí em Gálatas 6,6, para você fazer participante das coisas boas aquele que te instrui. Mas hoje, você pode perceber que você tem até vergonha de demonstrar atitude de afeto, de respeito, de carinho, de reconhecimento com pessoas que você gosta, com pessoas que foram importantes para você, porque quando você faz isso, parece que há uma resistência à gratidão que todo mundo fala, porque todo mundo começa a dizer o quê? Que você é o quê? Que você é babão, que você está tendo atitudes para tirar vantagem, porque você é babão. Quando você demonstra que você gosta muito de uma pessoa, tem muito apreço, muito respeito, muita consideração, você vai ser rotulado de babão, ou então de puxa-saco. O que é puxa-saco, né? Eu fui ler essa palavra, por que as pessoas são chamadas de puxa-saco? Eu descobri por quê. Porque na época do Império,
tinha um soldado que ele era designado a levar um saco cheio das coisas do comandante do exército do império. Era um soldado. E esse soldado, por ter que levar aquele saco enorme e puxar aquele saco com a roupa, com coisa, com os bens do comandante do exército, porque naquela época não tinha mala, as pessoas carregavam no saco, ele tinha a oportunidade de ir para todos os lugares que outros soldados não iam. Ele, por ser alguém que puxava o saco que o comandante colocava as suas coisas, ele acabava comendo no refeitório dos oficiais e não comia no refeitório dos soldados. Ele acabava frequentando as festas que eram fechadas só aos oficiais. Ele tinha que ir porque ele era como que um ajudante, aquele que carregava o saco do comandante. Ele ia para a casa do comandante para poder ajudar o comandante a arrumar o saco dos bens, da roupa que ele levava quando ia para as viagens. E quando o comandante ia para a viagem, o oficial, ele ia junto, então, levando aquele saco enorme para poder acompanhar o comandante que ia fazer uma viagem. O certo é que ele, como soldado, andava direto com o comandante, que era um oficial da alta patente. Aí os outros soldados ficavam com ciúme, ficavam com inveja. Quando ele aparecia no meio dos soldados, os soldados que não tinham acesso aos lugares que ele ia, porque não estavam com o comandante, eles começavam a rotular: tá aí, esse aqui é o puxa-saco. Você entendeu? Era o que puxava o saco, que o comandante realmente precisava levar as suas coisas. Hoje você ouve muito isso. Quando você reconhece alguma coisa, que você é grato, que você valoriza uma pessoa, que você fala bem da pessoa, que você demonstra uma admiração, alguém vem e já diz, ou chama você de babão, ou chama você de puxa-saco, porque uma das artimanhas do maligno é tentar desconstruir a importância de você ser grato. É aí que está. Maria reconhecia isso. Diga glória a Deus. Ela sabia que Jesus era importante na vida dela, não somente na vida dela, mas era importante na vida da família dela. E Jesus foi comer na casa dela naquele dia, e quando ele chegou para comer na casa dela, ela viu Jesus, e o Espírito Santo deve ter tocado nela, para ela fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para poder dizer para esse homem que ele é importante na minha vida, que eu sou grata a ele por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele fez na minha família. Ele ressuscitou meu irmão no momento de dor, tem sido uma pessoa que vem na nossa casa presente e tem nos abençoado. Como é que eu posso dizer para ele que ele é importante para mim, que eu sou grata a ele? Aí ela teve uma ideia: eu já sei, eu vou perfumar os pés dele. Diga glória a Deus. Quando você perfumava o pé de alguém, era uma demonstração além da honra, porque o costume na época era quando você recebia qualquer pessoa da sua casa, você tinha que lavar os pés da pessoa. Você está me entendendo? Porque naquela época as estradas todas eram poeirentas, e como eram as poeirentas, quando alguém chegava na sua casa, numa atitude de honra, aquela pessoa que entrava na sua casa, você pegava lá uma vasilha de barro, ia lá, ou de porcelana, botava os pés da pessoa e lavava os pés da pessoa. E quando você fazia isso para alguém que ia da tua casa, você não somente estava honrando a pessoa, mas demonstrando para ela a importância que ela tinha para você. Lavar os pés. Em alguns lugares, quem lavava os pés eram os escravos, porque isso expressava exatamente o valor que você estava dando para a pessoa, a importância que você estava dando para a pessoa, e o reconhecimento de entender que elas eram importantes. Então é certo isso que Jesus tomou essa atitude uma vez com os seus discípulos. Alguns discípulos nem queriam que Jesus fizesse isso. O Pedro mesmo disse: olha, não vou deixar que o Senhor lave meus pés, não. Por favor, jamais, o Senhor é o Filho de Deus. Não quero não. Jesus: pois é, se você não deixar eu lavar os teus pés, então você não tem parte comigo. Tá bom, me dá um banho, não. Me enche de água. O Pedro tinha essas coisas, né? Me molha todo e me dá um banho, ele falou para Jesus, quando Jesus falou isso para ele, porque isso tinha importância. Isso era uma forma de valorizar o outro, de dizer que o outro tinha importância. Amém? Ela sabia disso.
Ela sabia disso, ela sabia da importância que ele tinha de instruir ela sabia da importância de realmente oferecer coisas boas a ele, porque ela se sentia instruída por ela. Ninguém foi mais instruída do que ela sentava aos pés de Jesus para poder ouvi-lo e para poder aprender com ele, e ela resolveu fazer aquilo que está lá em Gálatas, tornar ele participante das coisas boas, daquilo que era bom para ela queria repartir com ele. Aí o que ela fez? Ela fez mais do que lavar os pés, mas ela resolveu lavar os pés de Jesus com perfume. Jesus está lá na casa, não estava muito alegre, talvez, que ele sabia que ia morrer. De repente ele sentou na mesa, e quando as pessoas sentavam na mesa, as mesas eram bem baixinhas, tinham que sentar no chão, e a prática comum dos judeus naquela época era sentar sobre as pernas e ficar com os pés para trás. Ela pensou: como é que eu vou dizer a ele que eu sou grata? Ela foi, pegou um vasilhame de perfume que ela tinha, que era feito de uma pedra chamada alabastro. Eu peguei o vasilhame, era assim, tinha 1 libra de perfume aí dentro. Eu fui procurar saber quantos litros era 1 libra. Eu fiquei todo confuso aqui, mas me parece que era meio litro de perfume que ela tinha dentro dessa jarrazinha aí. Só que esse perfume que ela comprou era importado, não era do Boticário, tinha vindo de longe, era caríssimo, era um nardo puro, diz a palavra de Deus. Nardo, vinha de longe, vinha da Síria, vinha de outros países, e custava 300 dinheiro. Para vocês terem uma ideia, 300 dinheiro, um dinheiro era uma diária de um jornaleiro que trabalhava numa jornada de trabalho. A diária de um trabalhador era 1 dinheiro. Alguma coisa hoje em torno de 40 e pouco reais, 50 reais. Aí você multiplica esses 50 reais por 300, para ver quanto é que dá. Dá quase 15 mil, 14 mil e pouco, que era o preço que era o perfume. Era muito grana. Talvez ela juntou dinheiro para poder comprar esse perfume aí, e não foi fácil. Deve ter juntado dinheiro durante muito tempo para ter o perfume que ela sonhava ter. Pois quando Jesus sentou, ele simplesmente veio por trás, pegou o perfume, quebrou esse vasilhame e jogou o perfume todo nos pés de Jesus. E depois que ela jogou o perfume nos pés de Jesus, diz a palavra de Deus, que ela começou a esfregar o perfume nos pés de Jesus. Depois ela tinha os cabelos compridos, como toda judia. Judia tinha que ter o cabelo comprido. Ela puxou o cabelo e começou a passar os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Começou a limpar, começou a limpar, começou a limpar. Estava lá com Jesus todos os seus discípulos. Foram para esse almoço. Judas Iscariotes olhou e disse assim: isso é um desperdício. Para que fazer isso? Dinheiro desse, um perfume desse que vale um dinheirão, para que quebrar e botar no pé dele? Podia pegar esse dinheiro aí, esse perfume, vender, fazer dinheiro, e no lugar de quebrar, jogar nos pés dele, dá para os pobres. Vocês sabem essas atitudes de altruísmo que são falsas? Dá para os pobres, seria mais interessante. Ele começou a criticar. Era a pessoa de quem não tinha que vir esse tipo de crítica. Ele era uma pessoa próxima, uma pessoa que conhecia Jesus, uma pessoa que sabia o valor que Jesus tinha, mas no entanto ele tinha um problema: ele era dinheirista, ele era ganancioso e ele era ladrão. Porque a Bíblia diz que ele era o tesoureiro dos discípulos. Para você que não sabe, que está aqui, saiba que Jesus tinha tesoureiro. Como é que a pessoa tem tesoureiro? Por que uma pessoa tem tesoureiro? Porque movimenta dinheiro. Só tem tesoureiro quem movimenta dinheiro. E Jesus movimentava dinheiro.
Tinha muita gente que dava dinheiro para Jesus. E Jesus pegava esse dinheiro, ele caminhava de um lado para o outro, se mantinha com o dinheiro que as pessoas davam. Ele viajava, precisava de dinheiro para se movimentar. E quando as pessoas davam dinheiro para Jesus, não era Jesus quem guardava. Quem guardava o dinheiro era o tesoureiro. E quem era o tesoureiro? O Judas. Só que ele era malandrão, ele roubava. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Por que ele estava preocupado com o dinheiro, né? Ele não estava preocupado com pobre, ninguém, não era pobre. Ele estava preocupado do dinheiro ser colocado dentro da bolsa, para ele poder roubar, porque falou João que ele roubava. E Jesus sabia? Sabia. E por que Jesus nunca chamou a atenção dele, nunca expulsou ele? Porque Jesus não queria constrangê-lo. Esperava que ele caísse na real e mudasse a sua vida. Jesus evitou constrangê-lo. E pelo que entendemos, até os discípulos sabiam disso. Olha que fala o texto, né? Que fala que ele roubava. É João, capítulo 12, versículo 6. Capítulo 12, versículos 5 e 6. Vamos ler. João 12, 5, 6. Ele falou assim: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Verso seguinte: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava que nela se lançava. Vocês estão entendendo? Era ele que guardava o dinheiro que as pessoas davam. E quem era que dava dinheiro para Jesus? Muita gente rica, gente importante, que ajudava ele financeiramente direto com altas quantias. Onde é que está isso? Maria Madalena, vamos ler o texto, das mulheres que ajudavam Jesus com os seus bens. Deixa eu procurar aqui. Estou falando calma assim com vocês, porque minha garganta não está boa. Estou conversando com vocês com calma aqui hoje, né? É João mesmo, né? Achou? Mulheres que ajudavam Jesus com os seus bens. Vou ter que procurar aqui então. Só para vocês terem uma ideia, como Jesus movimentava dinheiro. Eu não vou esperar eles acharem ali, que fica mais fácil para mim. Só para vocês entenderem. Quem eram essas pessoas? Achou? Espere um minutinho aí, dá para esperar? Então espere. Ele precisava ir de aldeia em aldeia, Jesus precisava pregar nos lugares, ele viajava, precisava de dinheiro para comer, precisava para se movimentar, e ele precisava de dinheiro, como qualquer outra pessoa. Ele não transformava dinheiro, não. Ele podia fazer isso, mas ele nunca fez. A única vez que ele arranjou dinheiro para pagar o imposto foi que ele mandou Pedro pescar, que veio na boca do peixe algumas moedas, que ele foi e pagou o imposto que estavam cobrando dele. Mas ele só fez aquilo para quê? Para deixar uma mensagem também. Essa mensagem, eu acredito, que foi dada para pastor, de pegar o peixe e o dinheiro vir na boca do peixe. Talvez uma mensagem subliminar para nós, para dizer o seguinte: que se a igreja está precisando de dinheiro para manter a obra, vá pescar as almas, que junto com as almas vêm os dízimos e as ofertas que sustentam a obra. Eu acho que essa era a mensagem, é o que eu penso, na minha cabeça. Aconteceu depois disto que andava o quê? Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o quê? O evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele. Todos os 12 comiam, tinham que comer, precisavam de dinheiro. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, mulheres que eram endemoniadas, que foram libertas de espírito maligno e de enfermidades. Aí chama o nome de uma, Maria Madalena, da qual saíram o quê? Ela era endemoniada. Jesus expulsou do couro dela 7 demônios que atormentavam a vida dela. Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, e o que mais? E Joana,
mulher de Cusa. Que era o Cusa? O Cusa era o contador do rei, contador do Herodes. Olha só, o camarada era importante ou não era? Era ele que administrava toda a finança do rei do lugar, que era o Herodes. E esse Cusa era casado com uma mulher chamada Joana, que se converteu, que acreditava em Jesus. E o que ela fazia, Joana? E Susana, e muitas outras, que o nome não foi colocado aqui, as quais lhe prestavam o quê? Assistência com o quê? Com os seus bens. Essas mulheres ajudavam Jesus financeiramente falando. Vocês estão entendendo? Para ele poder ter a oportunidade de poder se locomover daquele lugar. Ele tinha ajuda. Como ele recebia esse dinheiro que as pessoas davam, ele pensou: vou fazer um tesoureiro aqui, vai ser tu, Judas. E o Judas então passou a ser o tesoureiro. Só que ele roubava, diz a palavra de Deus. Vamos ver mais ainda alguma coisa. Então tudo isso ela reconhecia. Judas Iscariote reclamou logo: para que gastar esse dinheiro com o pobre? Porque ele não tinha sentimento de gratidão. E quando a pessoa não tem sentimento de gratidão, tudo ele critica, tudo ele reclama. Se você tenta honrar alguém, a pessoa chama você de babão. Se você tenta honrar alguém, a pessoa diz que você está puxando o saco. E assim por diante. A falta de gratidão, a falta de reconhecimento, demonstra exatamente essa nossa incapacidade de reconhecer, de honrar e de valorizar uma pessoa. A gente não consegue ter esse sentimento de honra e de valorizar a pessoa unicamente porque a gente não tem gratidão. E tem muita gente falando em ingratidão, mas atitudes são de ingratidão, que é exatamente o antônimo de gratidão, porque é o que tem muitas pessoas, atitudes de ingratidão. Elas esquecem fácil, elas não lembram da bondade que um dia alguém fez para ela, elas se esquecem que um dia aquela pessoa foi estratégica na vida dela, que ajudou no momento que ela precisava, e quando a pessoa não reconhece isso, essas atitudes são atitudes que entristecem a Deus, porque são chamadas de atitudes de ingratidão. E ela teve atitude de gratidão. Diga glória a Deus. Por que uma pessoa que ensina a palavra de Deus, ela é importante para você? Porque ela é o instrumento de Deus para poder te ajudar a ter conhecimento da verdade. Se essa pessoa te ensinar errado, você sem dúvida alguma vai ser ensinado errado e pode perder o rumo da sua própria vida. Mas se ela ensina a verdade para você, ela tem um papel e tem uma importância muito grande, porque ela está te ajudando a pegar a direção e o rumo certo. Porque tem muitas pessoas que se perdem e perdem o rumo e vão em direções erradas porque são ensinadas erradas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Oséias 4:6. Vamos ler junto? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, daqueles que tu tens ensinado. Olha a importância que um sacerdote tem para você. Então nesta noite, o que é que eu estou querendo falar para você? A gratidão, ela gera a bênção. Se tem alguém na tua vida que merece honra, dê honra para ela. Não se importe com as críticas ou com os rótulos que as pessoas possam colocar em você. Procure honrar. Porque a palavra de Deus diz uma coisa interessante, que honrar é exaltar, é levar às alturas, é glorificar a pessoa no reconhecimento daquilo que é. Esse é o sentido de honra. E a Bíblia diz uma coisa interessante em Romanos 13:7, a quem honra, honra. Diga glória a Deus. Quem merece honra, você tem que honrar. Tem nada de errado você honrar. Quando você honra, você é grato, ou você reconhece. E quando você reconhece, você simplesmente abre as portas para que Deus continue abençoando a tua vida. Diga glória a Deus. Porque se você é daquele tipo de pessoa que esquece, que não é grato, saiba que Deus sabe como se recolher para você e não continuar te abençoando, por não
procurar simplesmente fortalecer na tua vida a atitude de ingratidão. Então seja grato. Você que está aqui nesta noite tem muita coisa para agradecer para Deus. Agradecer por estar vivo, agradecer porque muita gente não terminou esse ano por causa da Covid no ano passado, até mesmo nesse ano. Agradecer porque você está sobrevivendo, agradecer porque você tem o pão de cada dia da tua mesa, agradecer porque você ainda tem a luz dos teus olhos, agradecer porque você acorda de manhã e vê o dia que Deus está te dando. Você tem motivo para ser grato a Deus por um monte de coisas. E quando você consegue ter esse sentimento de gratidão, você ajuda a Deus a abençoar mais e mais a tua vida. Amém? Portanto, pensa nisso e seja grato no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.